Além do treinamento, de você treinar, tipo, você consumir coisa boa, é muito importante que você, como eu falei, usar o coração, usar, sabe, não olhar e clicar. Para um pouquinho, pensa um pouquinho, analisa aquele ambiente para você tirar a foto. Isso acontece com muitos fotógrafos. Às vezes estão tirando foto no lugar de sempre, aí chega um cara lá, sei lá da onde, uma fotógrafa, sei lá da onde, e aí faz uma foto incrível que você nunca fez num lugar que você está sempre fazendo foto. E isso que acontece, porque a pessoa ela tem uma visão diferente, ela está enxergando com o coração também. E ela acaba vendo além. E por que não ver além, né? Vamos ver além da imagem. Muitas fotos que eu fiz, eu pensei muito para fazer e não só usava meus olhos, mas também o coração, a emoção. Essa foto aqui, né, por exemplo, a pessoa está orando na igreja, eu usei essa composição, escolhi um fundo bem escuro para ficar só a mãozinha dela e botei ela aqui, ó, como se fosse na proporção áurea aqui. Não é muita proporção áurea, mas a mãozinha dela está aqui, chamando bem a atenção e é uma foto bem emotiva. Eu vou mostrar aqui o Photoshop para vocês, para a gente fazer uma análise de algumas imagens que eu fiz aqui. Esse aqui foi um ensaio que eu fiz de uns amigos lá em Itaipava, a Vivian, aqui o Pedro. E essa foto aqui, na hora que eu cliquei, você acaba, né, acostumando com as coisas, você acaba vendo o momento certo de dar o clique. Então, eles estavam com a criança um pouco mais baixa, eu pedi para levantar, e se você perceber, tem aqui a montanha, aí sobe na criança e vem para cá. Aí tem essa madeira aqui e tem essa madeira aqui. E, tipo, o frame são eles. Eu quero muito que você veja eles. Eu poderia estar mais perto, mas esse ângulo seria melhor se eu fizesse alguma alteração no Photoshop. Eu não gosto muito de usar, só às vezes, para tirar algumas coisas aqui, mas poderia ter tirado essa árvore, mas tá, eu gostei dessa foto assim. Ó, aqui é um exemplo de composição em relação ao fundo, o objeto principal e o fundo. Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, a Jory está aqui posando, tem as montanhas aqui e ela está abaixo do nível das montanhas, tá? Ela está aqui, não tem muito contraste por fundo, porque ela é um objeto mais escuro e o fundo é mais escuro. E aqui nessa outra imagem aqui, eu dei uma abaixada e botei ela acima do nível das montanhas. Para quê? Para ela ter mais contraste aqui, assim. E você sente muito mais emoção. Essa foto aqui parece que ela tem mais poder, ela tá mais... Eu tô abaixo do nível dela, entendeu? Então isso é uma coisa bem importante. Tentem abaixar mais para fazer suas fotos, tá? Isso é bem importante e dá um diferencial legal para dar mais contraste com as cores mais claras do fundo, se você tiver parede. Aqui, mais uma vez, aquela questão do túnel, né? Tá aqui o final, né? No caso é um quadrado. E tô adicionando movimento, que o Vitor tá andando aqui e tá olhando para o lado para eu ver o rosto dele. Porque é sempre bom você, quando você estiver fazendo a foto de costas, pedir para a pessoa olhar para a direção da luz mais forte. E aí você tem uma composição legal. Isso aqui é bem legal, são elementos sujos, né? Vamos dizer assim, dá uma sujada na imagem para você poder mostrar o que você quer aqui, que seria a torre de controle. E aqui é a foto que eu já tinha falado, né? Que tem um círculo aqui e movimento, a foto estática e acrescenta o elemento de movimento. E eu amo esse tipo de foto, assim como naquele exemplo lá do cinema, dentro do tubo, a pessoa entrando no tubo. Foi bem legal. Esse aqui também muito bacana. Você vê assim a sensação, né, da pessoa, ela tá ansiosa, ou tá assistindo, tá vendo aqui a chegada, né, a gente chegando no aeroporto. E aqui, né, essa composição maravilhosa também de tudo escuro, aqui tudo bem escuro e aqui o ponto que eu quero que vocês olhem e eu tava alinhadinho com essa ponta da asa. Isso aqui foi um ensaio de uma amiga que chegou lá, ela queria fazer fotos e o namorado dela não manjava muito bem de fotografia. E eu me ofereci para fazer as fotos. E aí a gente foi explorando o local que a gente tava ali para fazer as fotos. E isso foi bem legal, né? Eu sentei ela no chão, fiquei no nível dela, né? Isso é bem importante, como eu tinha falado, você abaixar e ficar no nível da pessoa para não ficar de cima, né? Para você ter uma composição melhor. E eu usei os barcos aqui para ajudar na composição. E em relação à pose, ela não sabia posar muito, eu tenho experiência, mas eu vou deixar também uma das últimas aulas lá sobre o guia de poses. Vai ter aula de direção e também vai ter o guia de poses em PDF, para você só ter lá no seu bolso e poder fazer fotos assim, só copiar
e pedir para a pessoa lá, sua namorada, sua amiga, fazer a pose e é sucesso. Olha só que interessante a questão de abaixar. Eu dou mais poder para ela, eu pedi para ela ficar numa pose mais aberta, que ajudava aqui a barriga dela, dava uma curvatura aqui na cintura. E isso aqui, ó, lembra que eu falei, ó? Olha o contraste, ó. Olha o contraste dela aqui com o céu. Ela tá aparecendo mais, beleza? Isso é bem importante. Eu gosto muito dessa foto, né? Tem um ponto central. Eu tava esperando esse cara vir daqui, né? Ele tava vindo daqui. Eu esperei o momento certo para clicar, bem na hora que ele estivesse na frente do sol, para formar essa sombra aqui. E aqui a gente tem a linha do horizonte e aqui a linha da água, que dá uma composição legal, e aqui as montanhas. Essa aqui foi uma foto que eu gosto muito, quando no pôr do sol, quando você tiver uma angulação, as sombras tendem a ficar mais esticadas, né? E aqui é só você dar uma virada de cabeça para baixo na imagem quando você vê essa sombra. Esse aqui tem um contraste. Eu poderia ter feito isso aqui mais para cá, né? Mais aqui no meio, mas eu gostei assim. E eu deixei o Gus nessa posição e ele olhando na direção da luz, né? Com o mesmo ângulo daqui da luz. Isso ajuda muito na composição. E você tem uma foto mais poética, né? Um contraste aqui, uma coisa bem clara e uma parte bem escura. Aqui no caso ela está parada, eu tenho a linha de contraste aqui. Eu tenho essas linhas que levam até o fundo e a gente sabe a direção que ela está indo, também a bicicleta está apontando. Mas isso aqui ajuda também na sua composição fotográfica, você identificar, botar o objeto na parte maior e mostrando onde é que ele está indo, que você vai olhar para cá e depois você vai olhar para lá. Essa imagem aqui dela, eu usei o reflexo da água, eu botei ela na posição que a luz do sol vem daqui, bate nela, e claro, eu tenho um reflexo, e eu usei aqui a linha do horizonte, tentei alinhar ali no centro, e o rosto dela virado para cá, tá? Porque aqui eu consigo ter a regra dos terços, né? Usando a regra dos terços, quase ali, né? Porque seria interessante se ela tivesse aqui nesse ponto, tá? Mas aqui funcionou legal. Essa imagem aqui eu acho bem legal porque eu fiz quando eu fui visitar uma amiga minha. Eu olhei para o chão dela, eu vi o reflexo e fiz essa foto aqui da janela, né? De uma forma diferente, de um olhar diferente. Esse aqui é só o reflexo da janela e eu gosto muito disso. Tente olhar bastante reflexo, o reflexo ajuda pra caramba na sua imagem. Isso aqui, foto boba, mas é muito bonita, são as linhas da cortina, daquelas cortinas, que no caso é da casa dela, e deu esse efeito aqui. Eu tava na estação de metrô e, cara, sei lá, eu tava no momento certo, a luz certa, a luz das casas rebatendo aqui, aí eu tenho essas linhas que elas param aqui, mas elas continuam até, né, o centro aqui, e isso é muito bacana, você usar a arquitetura e também tem um corte central aqui. Eu mostro tanto o teto, né, o contraste do claro com o escuro, e essas linhas amarelas ajudaram pra caramba. Eu amo essa imagem, eu amo muito essa foto. Mais uma vez aqui para ajudar vocês na questão da luz, tá? Olhando para cima, a luz do sol tá aqui e isso ajuda pra caramba. Ela tá bem escura, mas é um tipo de composição, uma foto centralizada que ajuda pra caramba quando você for fazer a sua foto e tiver em dúvida da questão da luz. Era uma luz bem dura, como vocês podem ver. Mais uma vez o que eu falei, no caso aqui a Blue Hour, né? Eu dei uma agachada boa aqui para poder pegar a silhueta da Jory aqui com esse fundo de contraste. Uma coisa bem importante também são as linhas de recorte, as linhas de recorte do corpo. Que aqui eu botei o recorte do pescoço dela bem da linha da praia, né? Que dá mais essa... Tanto que essa é a foto que o pessoal mais gostou quando eu postei. O pessoal comentou bastante por ser uma foto que agrada ao olhar. E ela tá olhando para a direita.